Ó, então tá, isso é informação agora, André. O Flamengo tem interesse em Caio Jorge. Acabou de sair informação no GE, vou ler pra vocês. Ah, só falta essa, André. Só falta. Mas será, Lugó? O BAP não vai brincar, André. O BAP não vai brincar. A declaração que ele deu, daqui a pouco a gente vai falar de BAP, Leila Pereira e Textor, a declaração que ele deu, que ele poderia ter gastado mais, e errou, inclusive, disse que errou, o Flamengo trazendo o Caio Jorge. E o Cruzeiro tá aí, eu vendo por 50 milhões. É capaz do Flamengo lá e pagar e falar, dá aqui o Caio Jorge. O Cruzeiro ficar brincando, o Caio Jorge. O Flamengo não vai em brincadeira no mercado, André. Ele já identificou que jogador de qualidade dá resultado, ainda mais tendo adversários como o Palmeiras, como esse Abel Ferreira, que o Palmeiras renovou com mais 2 anos, com esse técnico retranqueiro, e que todo mundo quer ir embora do Palmeiras, que não aguenta mais ele. Se o Flamengo traz o Caio Jorge, André, aí acabou a brincadeira, André, aí acabou a brincadeira. E aí o jogador... Chega mais nação, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal. Rapaziada, antes de qualquer coisa, vamos tá hypando o vídeo, galera, clicando no botão de hypar e se inscrevendo no canal pra tá recebendo todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês. É muito conteúdo bom. E vamos tá dando reagida hoje ao que os palmeirenses estão falando sobre o interesse do Flamengo em Caio Jorge, tá, rapaziada? O Flamengo tem muito dinheiro para investir nessa temporada. O BAP já falou isso, que o Flamengo tem muito dinheiro para investir. Vamos ver o que vai estar acontecendo aí, né, ao longo do mercado da bola, quando se esquentar. Mas enfim, galera, vamos tá dando continuidade ao vídeo. Se você não deixou o like, deixa o like agora, tá, rapaziada? No início do vídeo, para não esquecer. Aqui todo mundo é flamenguista, vamos tá se ajudando, mostrando nossa força rubro-negra, se inscrevendo. Vamos tá dando lá, sem mais enrolação. Assiste o vídeo até o final, acompanha aí. Ó, então tá, isso é informação agora, André. O Flamengo tem interesse em Caio Jorge. Acabou de sair informação no GE, vou ler pra vocês. Ah, só falta essa, André. Só falta. Mas será, Lugó? O BAP não vai brincar, André. O BAP não vai brincar. A declaração que ele deu, daqui a pouco a gente vai falar de BAP, Leila Pereira e Textor, a declaração que ele deu, que ele poderia ter gastado mais, e errou, inclusive, disse que errou, o Flamengo trazendo o Caio Jorge. E o Cruzeiro tá aí, eu vendo por 50 milhões. É capaz do Flamengo lá e pagar e falar, dá aqui o Caio Jorge. O Cruzeiro ficar brincando, o Caio Jorge. O Flamengo não vai em brincadeira no mercado, André. Ele já identificou que jogador de qualidade dá resultado, ainda mais tendo adversários como o Palmeiras, como esse Abel Ferreira, que o Palmeiras renovou com mais 2 anos, com esse técnico retranqueiro, e que todo mundo quer ir embora do Palmeiras, que não aguenta mais ele. Se o Flamengo traz o Caio Jorge, André, aí acabou a brincadeira, André, aí acabou a brincadeira. E é o jogador que eles querem diferente, né, do Pedro. É o jogador que eles querem de centroavante diferente do Pedro. A característica totalmente diferente do Pedro, que eles querem um jogador que seja diferenciado, que não seja igual ao Pedro. Ó, tá aí, ó, notícia de agora do GE, ó. Flamengo, tá aqui, ó, notícia de agora, ó. Flamengo tem interesse em Caio Jorge e Cruzeiro estipula quantia milionária para venda. O atacante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Multa contratual ultrapassa 650 milhões. Lógico, é uma grana absurda, mas André, eu não duvido nada. O cara quer gastar R$1 bilhão. Lógico, não vai botar 650 no Caio Jorge. Mas se André, se oferecer 30 pro Cruzeiro, ele não vende o Caio Jorge, 30 milhões de dólares? Não, vende, André. Não vende. Você acha que não? Aposto com você que... Lógico que não. O Caio Jorge tem mercado. Não vende, Lugó. Não vende. Aposto com você que não vende. 30 milhões de dólares não vende. Não vende. O Caio Jorge vale mais que isso, Lugó. Se o Vitor Roque vale 45, 50, como é que o Caio Jorge não vale isso, Lugó? Vale sim. Fora ele vende muito mais o Caio Jorge. Eles não vão vender para um adversário direto, que é o Flamengo, por esse valor. Pode esquecer, 30 de dólares não. Qual é o valor que estipula? Qual é o valor que o Gé está falando que o Cruzeiro quer receber pelo Caio Jorge? Deixa eu ver aqui. O valor da multa? Não é possível, né? Ó, 50 milhões de euros. Hoje, 326 milhões de reais. Ó, tá aqui, ó. Ó, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do Caio Jorge, artilheiro brasileiro. Ó, o Cruzeiro está ciente, estipulou que só aceita negociá-lo por 50 milhões de euros. 326 milhões de reais, André, o Caio Jorge. Não sei se o Flamengo pagaria, usaria 1/3 daquilo que ele está imaginando gastar num único jogador, Lugó. Pode ser. De repente, 40 de euros, mas é muito dinheiro num único jogador. Eles iam gastar quase que 1/3 do orçamento que o BAP está estipulando para gastar no ano de 2026. Mas é um puta de um reforço, Lugó. Eu acho um baita jogador. E vai bem as características do time rápido que o Flamengo tem. Não precisaria daquele jogador de área, que nem o Pedro, meio paradão, meio coisa assim. É um jogador inteligente, é um jogador que tem finalização boa. O Flamengo estaria muito bem servido com o Caio Jorge, Lugó. Muito bem servido. Eu também acho, André. E falando de mercado da bola, né? Falando um pouco de mercado da bola, o Palmeiras trouxe o Marlon Freitas aí.
tem a questão... Muda um pouco o perfil do jogador do Palmeiras. Daqui a pouco vamos falar da cotação do Flamengo. O Flamengo que tá atrás do Vitão. Esse é horroroso, André. Queria muito que o Flamengo... Então, parece que acertou já, hein, Lugo? O Cruzeiro, né? O Cruzeiro, estão falando que foi com o Cruzeiro, né? Não, o Flamengo parece que estava encaminhado o Vitão. Não sei, né, Lugo? Agora o Cruzeiro também quer. E o Tite pediu o Murilo, né? O Tite pediu o Murilo do Palmeiras. Então ele queria fazer uma zaga Vitão e Murilo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vitão e Murilo, André. Vitão e Murilo. Olha, então tá aí. Vitão é outro jogador que interessa ao Flamengo. O Palmeiras muda um pouco o nível de contratação com o Marlon Freitas, André. Fica um pouco mais cascudo. Né, jogador de 31 anos. 31. O Palmeiras já viu que contratar jogador barato. Barato não, caro. Não, caro. E novo. Caro e novo. Não resolve nada, né? Porque o discurso foi por água abaixo, Lugo. O discurso foi por água abaixo. Tá aí, o discurso foi... O perfil muda, né? Acho que eles viram que o Pedro bem machucado. O Pedro, boa parte do tempo machucado. Com o Caio, Jorge e Pedro. Você vê como você tem dinheiro, André? Não dá, é uma contratação que você não erra. Não tem como errar. Não tem como errar. Por isso que eu falo. Agora, o Palmeiras conseguiu errar com 700 milhões. Esse Anderson Barros, esse Abel Rorô. Conseguiram errar, André. 700 milhões para trazer Sousa, Facundo, Felipe Anderson, Micael, Gifité. O Flamengo em uma, André. O Caio Jorge é um tiro certeiro. É o jogador que você traz... Vem para jogar. E se o Flamengo montar 3 times, André, esquece, só vai sobrar Campeonato Paulista. E o BAP, vamos entrar no assunto BAP aqui, porque é um ponto que eu queria trazer muito para a rapaziada aqui do chat. A declaração do BAP durante a semana, falando um pouco lá do futebol feminino, que ele ofendeu a moça lá. Não tem nada que chamar a moça lá de nariguda, isso eu acho que ele errou. Mas assim, o que ele colocou em relação ao futebol feminino, André... Ele tá certo, o BAP. Não dá retorno, ele tem que investir. A própria Globo fica com o dinheiro das transmissões pelo que ele colocou. Ou seja, o BAP, André, o BAP, ele é o Eurico Miranda estudado. O BAP é o Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda que sabe administração e conhece muito de futebol. O BAP conhece muito de futebol. E todo torcedor gostaria de ter um BAP no seu clube. Ele pode ter declarações bizarras, são declarações ofensivas que muitas vezes são impopulares e que não agrada muitas vezes o torcedor, fala muita bobagem, mas administrativamente, e o que ele luta pelos interesses do Flamengo, futebolisticamente, André, ele conhece muito de futebol, BAP, André. E ele mandou um recado, hein? Ele mandou um recado que ele investiu pouco e se ele contratar... Adeus Palmeiras, adeus Corinthians, Botafogo. E aí, André, você que defende o fim do campeonato regional, é melhor não terminar. Porque talvez a única coisa que sobre para Palmeiras, Corinthians, São Paulo é ganhar o Campeonato Paulista, André. Eu estou muito preocupado, de verdade. Que eu não sei se o Palmeiras continuar e estando com o Abel, eu não acredito que o Palmeiras mude contratação, gestão, estilo. É esse bando de jogador fazendo a unha, né? Rezando para Nossa Senhora do bebedouro gelado, né? Dando foiçada na bola, jogador ruim. Enquanto isso, o Flamengo contratando jogador bom. E até o Felipe Luiz, a moça disso é o Felipe Luiz, André. Jogou no Flamengo, ídolo do clube. Ele vai ser descartado. A torcida do Flamengo já está... Pode mandar embora, porque o Flamengo é maior que você. André, quando que nós vamos ter a volta da identidade do Palmeiras? O BAP deu um show na Leila. A Leila, por quê? Porque a Leila não conhece de futebol, ela administrativamente é boa, conhece de grana, mas, André, não dá para você estar no meio do futebol sem conhecer futebol, ainda mais quando você tem um diretor de futebol, uma figura decorativa, um vaso de planta é melhor que Anderson Barros. Ou você não conhece de futebol e tem um diretor foda, ou você entrega a Deus e tem um BAP. André, o BAP jantou a Leila como jantou vários clubes do Brasil. Tiro minha camisa do lado, tiro meu clubismo de lado e eu tô muito preocupado, porque se esse cara resolver colocar grana no futebol, como trazer Caio Jorge, e até estão falando de outro aqui. Esse aqui eu até queria que fosse pro Flamengo. Estão falando desse aí, que o próprio Zico aprovou a contratação, André. Tá aí. Esse aqui, ó, até o Neymar ele é capaz de trazer, André. Esse é capaz... Como Marte, talvez até vale, André. Como é que você tem a questão do BAP e a Leila Pereira entendendo absolutamente nada de futebol, André? Ele deu uma aula coletiva dele. As casas noturnas agradecem do Rio de Janeiro. As casas noturnas estão fazendo festa. Se acontecer isso, vai ter festa. Vai fechar o Rio de Janeiro, com o Neymar lá. Lugo, assim, o BAP
diferentemente da Leila, ele não usa o treinador como escudo, né? O treinador é simples e puramente um funcionário, um reles funcionário para ele, entendeu? Ele é muito maior, o Flamengo é muito maior que qualquer jogador, que qualquer diretor, qualquer coisa. Então, assim, como a Leila precisa do Abel como escudo, porque ela não entende nada, o Barros é o que é, a gente já sabe o que é o Barros, e ela precisa do Abel. Você imagina a Leila e o Barros, em plena noite de Natal, contratando um técnico? Você imagina isso? Se ela tivesse dispensado, tivesse não renovado com o Abel, você imagina a Leila na noite de Natal ligando para o Barros ou mandando uma coisa de fumaça, porque o Barros mandando um bip, ainda, né? Ele usa ainda. Pois é, ele não usa nem o WhatsApp, né? Ele não usa nada, mensagem, não consegue usar mais nada. Imagine se comunicando para contratar um técnico, Lugó. Não tem, é por bip, ele recebe por bip. Então, assim, Lugó, não sei. Ela, para mim, o Abel é um escudo para Leila. Então, ela não precisa se manifestar, ela fica só no trabalhinho de bastidor, de bate-boca de rede social. É o que ela está se prestando a fazer hoje, ficar de bate-boca de rede social, Lugó. Porque na hora que ela senta para falar de futebol, falar de jogadores, você falar com ela, sentar com ela e falar, vamos falar de característica de jogador? Vamos falar de jogador que você precisa contratar? Vamos falar qual a posição que você está precisando? Vamos falar de esquema tático do seu técnico? Lugó, não vai ter conversa, a conversa para na primeira página. Então, infelizmente, é isso. Não usa o técnico como escudo, é maior, o clube é maior que o técnico. No outro, o técnico manda em tudo, é o escudo da presidente e ele foi colocado como maior que o clube. É isso, Lugó. Ó, rapaziada, deixa eu pedir o like pra você. Tem pouco like, 6 mil pessoas ao vivo aqui e 2.100 likes. Vamos chegar a 4 mil likes, vai? É o pedido que eu faço. Você que curte o canal, o like é fundamental, senão a gente perde até a motivação de fazer live se você não deixar o like, tá bom? Então o pedido que eu faço aqui, ó, muito pouco like, deixa o like aqui, ó, o like não custa nada. Galera, e o que é que vocês acharam aí das reações do canal Turma do Amendoim? O pessoal lá são palmeirenses, tá? Créditos de imagens pra eles, canal deles, Turma do Amendoim. Rapaziada, quero que vocês comentem aí o que vocês acham da contratação de Caio Jorge. Qual o valor máximo que vocês poderiam deixar que o Flamengo pagasse, né? Vocês que são flamenguistas aí, qual valor que vocês concordariam? 50 milhões? Eu acho que 50 milhões não é um valor assim que o Flamengo deveria gastar no Caio Jorge, porque com 50 milhões você traz jogadores da Europa, né, rapaziada? Se bem que o Caio Jorge é um bom jogador, um ótimo jogador, na verdade, mas com 50 milhões você consegue trazer um Dybala e outro jogador, entendeu? Enfim, deixe suas opiniões. Deixa aquele like se você não deixou ainda, se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscreva-se, ativa o sino e até o próximo vídeo.